Fala, mitos e mitas! Eduardo Cruz aqui para mais um Pergunte ao Rei, quadro que eu pego as perguntas que vocês fizeram para mim lá no meu Instagram, Eduardo Cruz, e trago para cá pro YouTube respondendo qual o melhor SG, esse jogador ou esse, eu aposto nessa defesa, eu aposto nesse jogador e com essa defesa, a qual estratégia que eu uso para ser lucrativo e por aí vai, porque eu sei que muitos de vocês buscam evoluir e tirar aquela graninha extra ou quem sabe até viver de fantasy assim como eu vivo hoje. E gostaria até de falar para vocês, em falar de ser lucrativo, de arrumar um dinheirinho a mais, eu fiz alguns vídeos sobre o Rei do Pitaco, hein? Então olha no canal lá, esses são os vídeos com a capa azul, dá uma olhadinha lá, são vídeos do Rei do Pitaco, além de outros vídeos da capa verde, que são vídeos de estratégia, de emocional e um monte de coisa para evoluir. Dá uma olhadinha no canal, porque tem bastante coisa lá. E se você gostar desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal e aproveita, porque tem bastante coisa que eu compartilho da minha experiência. Sem mais delongas, vamos para a primeira pergunta. Vale a pena colocar Fred e a defesa do Fluminense para jogar o Catimba? Então vamos lá, vamos por parte até para eu explicar já pra galera. Por exemplo, você vai colocar a defesa do Fluminense, beleza. Mas agora, tipo, não é o time favorito pra rodada. Pra que você vai colocar a defesa e o ataque também? E um atacante também, pra quê? As pessoas têm essa mania de achar que, vou colocar um ataque, vou apostar num time. Então vou colocar a defesa e vou colocar aquele ataque. Mas não tem relação. Você conquistar o SG não quer dizer que os atacantes vão bem, que o time vai golear, nem nada. Só que o time não toma gol. Então uma coisa não tem a ver com a outra. Então foge um pouco disso, tá? Porque a maioria das pessoas fazem isso e não tem muita necessidade. Mas agora se você for pegar e colocar um flu aí na defesa, não precisa apostar no ataque também. Faz o feijão com arroz ali, do meio pra frente. Pensa em colocar o goleiro como capitão, já que o Flamengo é favorito para a partida. Então, pensa nessas maneiras, você não precisa diferenciar em tudo. Diferenciou bastante um lugar, no outro vai mais no feijão com arroz, não precisa correr tantos riscos. E bora para mais uma pergunta. 80 pontos em Liga Clássica. Já devo começar a arriscar? Eu diria que meio termo, viu? Meio termo. Se você está atrás das suas ligas e você quer arriscar, não sai tentando só diferenciar, não faz isso. Qual que é a primeira coisa que eu penso? Que eu vou indo aos poucos e o que eu penso em primeiro lugar. Quando eu estiver em dúvida entre os dois jogadores, aí eu vou pensar na diferenciação. Se for um jogador que para mim é o melhor, eu vou pôr e acabou. Eu vou deixar essa parte de diferenciar ou não para quando eu tiver dúvida. Sempre vai ter um terceiro meia, que você vai ficar na dúvida de quem eu ponho. Aí você vê um tá no mais escalado, o outro quase ninguém vai pôr. Eu vou arriscar nesse, porque eu estou em dúvida. São dois jogadores do mesmo nível. Primeiro lugar é sempre buscar pontuar mais. Só que se você vê que dois caras têm a mesma chance de pontuação, aí você pensa em diferenciar ou não. Mas tirando isso, vai no que é o melhor pro seu time e acabou. Mesma coisa capitão. Eu tenho esse capitão e esse. Vixe, o que eu faço, hein? Aí se eu estou muito na dúvida, não sei o que eu faço, aí eu posso pensar no que menos pessoas vão colocar. Goleiro é uma ótima forma, goleiro não tem aquela estatística exata, é muito difícil de saber se você aposta em um que vai ter mais chance de SG ou outro que vai ter mais defesa difícil. Então só com goleiro você pode tirar 15 pontos em uma rodada aí, facilmente, sem fazer loucura, sem nada, porque de um goleiro bom para um goleiro ruim, vai muitos pontos numa rodada. Então não se preocupa muito com isso, se preocupa em primeiro lugar em pontuar bem, e aí quando surgirem essas dúvidas, que aí você se preocupa em diferenciar. Próximo, BH ou Gabigol? Aí essa é complicada, porque é difícil, porque o Bruno Henrique, ele acaba fazendo diversos pontos, ele está fazendo muitos pontos, sem gol e assistência. Por quê? Porque ele está participando muito daquela marcação-pressão. O Rogério Ceni está implantando mais essa marcação-pressão e aí ele está desarmando mais, pontuando de diversas maneiras, além dele ter muitas chances, principalmente quando o Gabigol não estava jogando, a gente já via ele tendo muitas oportunidades, e quem tem mais oportunidades tem chance de fazer gol. Porém, a gente está falando do Flamengo, que ataca pra caramba, e o Gabigol é o cara que vai estar mais avançado lá. Se tiver recuperação de bola ali, nessa marcação-pressão, por exemplo, é o Gabigol que vai estar lá para receber logo de cara. Então, tipo, ele tem muita chance de ir bem também, e o Gabigol tem uma coisinha que são os pênaltis. Ele tem um pênalti a seu favor, ele é aquele cara que ao mesmo tempo ele é o fominha ali, que gosta de finalizar,
ele tem trocentas assistências na temporada já, então, tipo, tá participando de outras maneiras. Eu acho que o pênalti acaba sendo um bom desempate, então na dúvida eu vou com o Gabigol pelo pênalti. Mais uma pergunta. Subindo de degrau em degrau, eu consigo ser bastante lucrativo com Fantasy Games? Consegue, com certeza. Essa é a melhor maneira, é essa a questão. Muita gente acaba vacilando porque não para pensar nisso. A pessoa quer ganhar muito de uma vez. Parei, vou jogar Fantasy Game agora. Mas vou tentar ganhar um monte. E não é assim que funcionam as coisas. No mundo não é assim que funciona. Você vai adquirindo experiências, às vezes você perde, às vezes você ganha, tem uma dificuldade no início, e aí você vai se aprimorando e vai indo aos poucos, com estratégia, e aí você vai melhorando até chegar a um ponto de você faturar bastante. Não é chegar de uma hora para outra e já querer arrebentar. Porque se você tiver com estratégia para arrebentar logo de vez, você tem grande chance de se arrebentar de vez e se ferrar, porque você vai estar correndo muitos riscos. Então, isso mesmo, vai com calma, olha as estratégias, eu até postei outros vídeos aí falando das estratégias, de como você diminuir os riscos no começo, e aumentando e gerando um dinheiro maior, aí você consegue tirar parte desse dinheiro e correr mais riscos, e aí você fica com parte que você vai ganhando sempre, e parte que você vai correndo mais riscos, até chegar e dar uma bolada, e aí de tempos em tempos vem essa bolada, e aí você arrebenta, e é lucrativo, com essa variação de tipos de liga, mas é isso, é aos poucos, você tem que ter estágios. Próxima pergunta, qual a sua análise do jogo Bragantino e São Paulo? Muita gente está apostando no São Paulo, né? Porque o São Paulo vem de uma derrota nos últimos 24 jogos, se eu não me engano, é uma fase excepcional. Foi eliminado na Copa do Brasil? Foi, mas eu acho que não foi de uma forma tão ruim, foi um jogo disputado e tal, então tipo, não deve abalar tanto, o time está em primeiro, então eu acho que o São Paulo vem bem para esse jogo, mesmo tendo sido eliminado. Porém, as pessoas acho que estão subestimando um pouco o Bragantino. O Bragantino perdeu as últimas duas partidas, mas o Bragantino ele vinha numa fase boa, e aí você olha essas duas partidas aí, ele atacou muito mais que os adversários, hein? Mesmo não sendo adversários bobos, como o Palmeiras, por exemplo, atacou bastante. Então não é tão simples assim. Acho que o jogo é um pouquinho mais complicado do que as pessoas pensam. Eu acho que o São Paulo tem favoritismo, mas não tenho tanta certeza do SG de São Paulo assim. Eu acho que vai ser um jogo mais disputado do que parece, com tendência para o São Paulo ganhar. Bora para mais uma. Neilton para a próxima rodada é uma boa? O Neilton ele vem até com certa regularidade, ali conseguindo alguns pontinhos, pontuando de diversas maneiras, né? Hora finaliza, hora faz alguns desarmes, algumas faltas e tal. Vem conseguindo pontuar de diversas maneiras e tem um número ali de finalizações e assistência por finalizações, que dois números que eu olho muito para ver a probabilidade do cara fazer gol, dar assistência. Os números dele são razoáveis ali. O único problema dele maior, eu acho que é que ele joga poucos minutos geralmente, né? Não sei como vai ser no próximo jogo, mas o que a gente vem vendo é ele jogando não tantos minutos, então tem que ficar esperto com isso. Eu acho que não é um jogador bom para você colocar na sua liga clássica. Eu acho que tem jogadores melhores, tem jogadores do Grêmio, tem jogadores do Flamengo que eu acho melhores, por exemplo, para essa rodada. Então para a liga clássica eu não acho, mas acho que pode ser um diferencial para o seu tiro curto sim, viu? Então fica atento para isso. E bora para mais uma pergunta. Dobrar Flamengo no ataque e o Grêmio no meio campo é uma boa? Pra mim é sim, viu? Eu já expliquei bastante ali das dificuldades que tem ali de escolher ali entre Gabigol e Bruno Henrique. Eu acho que dá pra dobrar tranquilamente os dois. Mas é clássico. Sim, clássico dificulta mais as coisas, com certeza. Só que a gente tem que olhar tudo, né? Eu prefiro o quê? Um time melhor contra um pior. Só que é clássico, ou eu prefiro dois times equilibrados ali, mais ou menos do mesmo nível? Lógico que eu prefiro um time melhor e um pior. O clássico vai dar uma aproximada nos times, mas nem por isso eu vou deixar de colocar só porque é clássico. As coisas não são só ou não é, 0 ou 1, não. Você tem que analisar e tem que ponderar. Então eu acho que o ataque, a dobra do Flamengo é uma boa. E o Grêmio é um grande favorito para a rodada também. Ficar esperto com isso. E aí eu acho que os dois meias, principalmente o Jean-Pierre e o Alisson, eu acho boa sim, com certeza. São caras que... O Jean-Pierre é um cara que ele finaliza muito bem, e ele é aquele cara que participa ali, está no centro do time ali, participando tanto com assistência para finalização, quanto com algumas finalizações. É um cara que tem um pênalti a favor, então isso é bem interessante também. E o Alisson é um cara que vinha muito bem lá antes, ele pontuava de diversas maneiras, ele conseguia ali seus
seus pontinhos ali com desarme, falta sofrida. E era aquele cara que, tipo, além dele já ter aquela característica antiga dele de dar bastante assistência para finalização, porque ele é um cara que dava bastante assistências no geral, ele ainda incrementou esse ano ainda um potencial ofensivo maior, ele estava tendo muitas oportunidades. Perdeu várias, perdeu, mas o cara que está tendo oportunidade está mais perto de fazer o gol. Então eu acho sim uma boa dobrar. E bora para mais uma. Qual estratégia utilizar para já sair na frente numa mensal? Mensal, você pode jogar de duas maneiras, na minha opinião. As maneiras ideais, viu? Imaginando que você só tem um time para aquilo, tá tudo ordenado para aquilo, beleza, é a sua competição importante para aquele time e tudo mais. Para mim é o seguinte, ou você começa tranquilo ali com o time mais padrão, o seu time como se fosse um de clássica, e aí se vê que tá ficando para trás, que não tá ficando no topo, aí você começa a dar uma arriscada a mais. Ou se, como o cara falou aí na pergunta, ele quer já sair na frente. Se ele quer já sair na frente, ele já tem que começar arriscando. E aí até ele ficar lá na frente, até uma rodada que ele conseguir acertar e subir para os primeiros lugares, ele vai ficar arriscando cada vez mais até conseguir arrebentar. Se ele conseguir ficar muito bem, aí ele vai e começa a jogar mais padrão. Mas aí o que seria arriscar mais? Para mim, começaria com uma coisa simples, fechando uma defesa. Fecha uma defesa favorita, não precisa ser uma defesa absurda que ninguém tá vendo nem nada. Poucas pessoas vão fechar defesa na mensal, então eu fecharia uma defesa favorita. Fecha a defesa favorita ali e do meio campo para frente pode fazer normal. Uma coisa que você pode fazer também é colocar um capitão diferenciado. Então você vai buscando diferenciar em uma coisa e outra, ou diferenciando a defesa, ou coloca 2 ou 3 peças do meio para frente diferente, ou um capitão diferenciado. Você vai buscando alguma diferencinha, mas não todas que nem um tiro curto. Um time com algumas diferenças ali, buscando que se aquilo der certo, você vai pro topo e ali, quando você estiver no topo, aí você joga o feijão com arroz. E bora para mais uma pergunta. Meia ousado para tiro curto. Vamos lá. Um meia ousado para mim é o Wellington Rato do Atlético Goianiense. Ele é um cara que ele é meia, só que ele joga mais avançado ali pela ponta. É um cara que, pelo que eu vi até agora, ele tem uma finalização boa. E aí ele gosta de arriscar. Ele arriscando já gera alguns pontos, já gera chance de gols. Ele dá alguns passos para finalização, que é interessante. Virou titular há pouco tempo, então você olha lá no cartão, só vai ver pontuação ruim. Por quê? Porque ele jogava poucos minutos. Isso tem que ficar esperto. Quando eu indiquei o Casares lá, que ele pegou e deu uma mitada, foi mais ou menos por isso. Eu olhei os últimos jogos e olhei, aqui não dá pra ter noção porque o cara jogou poucos minutos. Quando ele jogou bastante minutos, o que ele fez? Aí tava dando uma olhada ali, achei interessante as contribuições dele de finalização, assistência para finalização e recomendei ele, porque são coisas que as pessoas não veem. Nesse caso eu acho que o Wellington Rato pode ser, lógico, fora da caixa, é um cara bem baratinho, então isso ajuda. É um cara que eu acho que pode ir bem na rodada, enfrenta o Vasco, que com muitas dificuldades, no último jogo, muitas dificuldades defensivas, acabou entregando diversas bolas e tal. E o Wellington Rato pode ser um cara diferenciado, que eu não vejo as pessoas falando. Fez um gol e uma assistência nos últimos 2 jogos. Então é um cara que as pessoas não estão falando que pode ser uma boa e que pode acabar economizando cartoletas para você escalar um outro. Então por isso que eu acho uma boa. Próxima pergunta. Ultimamente eu tenho escalado meu time sem olhar os mais escalados. O que você acha disso? Você também faz isso? Faço sim. Eu fujo totalmente. Se as pessoas postam, eu passo direto sem olhar, não entro lá no site para olhar. Enquanto eu não escalar o meu time de Liga Clássica, eu não olho os mais escalados. Por quê? Porque eu tenho medo de me influenciar. Eu tenho medo de não conseguir identificar qual que é o meu melhor time. E eu quero saber ali qual que é o time que eu analisei melhor, sem ter influência de ninguém. Eu preciso saber disso. Depois eu posso alterar alguma coisinha? Posso. Mas a primeira coisa eu preciso ter noção, sem influência de nada. Sem influência de saber quem está sendo mais escalado ou não. Quem que eu acho que o time é o melhor para a rodada. Depois eu posso até olhar, aí eu olho, aí eu vejo só os riscos que eu estou correndo. Às vezes tem um cara que é muito capitão mais escalado e eu nem tenho. É raro, mas pode acontecer. Aí eu vou dar uma pensada se eu quero correr aquele risco ou não. Mas antes de tudo, eu preciso saber e ter a noção de que eu escolhi aqueles jogadores porque eles são melhores e não porque fui influenciado por a maioria das pessoas está colocando ou não. Eu preciso ter essa noção. Depois aí eu posso olhar, mas antes eu tento escalar sem olhar. Eu acho uma boa. Dá uma pensada sobre isso. E bora para mais uma. Rodada sem o Kenny e o Marinho.
O ataque de Flamengo e São Paulo são os melhores? Ah, eu adicionaria aí o ataque do Grêmio, viu? Não esqueça o ataque do Grêmio. Eu acho que o ataque do Grêmio é promissor para essa rodada. Tanto o PP quanto o Diego Souza. Então é bom dar uma analisada nos dois, porque são dois caras com potencial para essa rodada, sim. Então se eu fosse você, dá uma olhada, dá uma analisada. Tanto um quanto o outro pode ir bem. Então não fica só nesses dois times, não. Olha o Grêmio. Eu diria o Grêmio mais do que o São Paulo, por exemplo. Então fique esperto com isso. E bora para mais uma. Me indica 2 SGs para essa rodada. Então vamos lá, eu vou indicar 2 tipos, um mais óbvio e outro mais ousado. O mais óbvio é o Grêmio, né? O Grêmio com certeza, jogando em casa o Grêmio acaba indo bem, principalmente defensivamente. Algumas vezes não dá aquelas goleadas, mas defensivamente pode ir bem. Ainda tem o fato do Bahia ainda acaba mitando alguns goleiros, então pode ser interessante ali. Porque pode ser uma defesa que consiga SG e talvez o goleiro vá bem também. Então eu acho que é uma defesa bem interessante sim para a rodada. Mais óbvia, mas interessante. Uma mais fora da caixa, eu diria que as pessoas não estão olhando tanto, eu acho que é do Sport. Do Sport pode ser bem interessante, porque os jogos do Sport geralmente têm poucos gols. É muito comum um jogo do Sport ter SG para algum dos dois lados. E aí nesse lado, o Sport joga o Fortaleza talvez tenha alguns desfalques, então isso só vai incrementando ali. Eu acho que o Sport pode ser interessante e talvez não tão escalado quanto vai ser a de Grêmio, Flamengo, São Paulo, etc. E obrigado galera por ter visto até aqui. Amanhã vou postar o Reavalia, aquele quadro que eu venho aqui e avalio os times que vocês mandam pra mim lá no meu Instagram. Então dá uma olhada lá, porque hoje à noite eu já devo abrir pra você mandar os times. E aí você mandando os times, aí eu vou dar analisada e vou passando pra vocês, mostrando as minhas estratégias, como eu penso, o que tá por trás das minhas estratégias para ganhar as ligas tiro curto, liga clássica e tal. Acho que é bem interessante. Não esqueça que tem os vídeos do Rei do Pitaco aí e também os vídeos de estratégia e de controle emocional e de diversas coisas aí, diversos erros que vocês podem estar cometendo e podem fazer o seu jogo melhorar muito mais. Valeu!